Olá, boa noite. Olá. Aguardar entrar mais pessoas aqui para a gente iniciar essa nossa live de hoje, onde nós vamos falar sobre brincadeiras, atividades para trabalhar a consciência fonológica. Então vamos lá. Olha só, hoje nós vamos estar trabalhando, vou estar falando com vocês, né, sobre atividades, brincadeiras que a gente pode estar fazendo em casa com as nossas crianças e que nós vamos estar estimulando essa consciência fonológica, que a consciência fonológica é a habilidade que a criança adquire, né, que nós adquirimos de manipular os sons da fala. Então, essas atividades fazem muita diferença, ajudam bastante nessa consciência fonológica e, consequentemente, na leitura e na escrita. Muitas pessoas me falam assim, meu filho não tá querendo estudar, não tá desmotivado. Mas, pessoal, nós temos que observar como é que tá os estudos. Se tá sendo só aquela coisa maçante de sentar, pegar papel e caneta e escrever o tempo todo para doer a mãozinha das crianças, inclusive ali de 3, 4, 5 anos, que ainda nem tem a coordenação motora totalmente desenvolvida. Então, nós precisamos buscar brincadeiras que também trabalhem a consciência fonológica. Nós vamos estar estudando, né, com a criança, mas que sem forçar essa escrita, esse caderno, esse lápis. Nós fomos educados que estudar é isso, né, papel e caneta, e na verdade não é. Nós podemos muito bem estar trabalhando com a criança, estudando com ela durante um dia todo, sem pegar um papel e uma caneta. E hoje eu quero apresentar para vocês algumas brincadeiras que a gente pode estar fazendo nesse sentido. Então, essas brincadeiras é para criança de 3 a 6 anos, mais ou menos. Patrícia, eu posso trabalhar essas brincadeiras com crianças mais velhas? Pode também. E para você analisar, né, para a gente avaliar aí se a criança está com a consciência fonológica boa, aqui no link meu do Instagram, nós desenvolvemos um link, né, para fazer, junto com vocês, a avaliação de consciência fonológica das crianças. Então, se você tem interesse nessa avaliação de consciência fonológica para saber para que lado você deve ir, você se inscreve lá tem todo o procedimento, como é que acontece, e aí nós vamos estar ligando e agendando com vocês essa avaliação da consciência fonológica para que nós possamos dar uma orientação e te mostrar que caminho seguir. Então, aí tem um aviãozinho, vamos compartilhar essa live com todo mundo aí, dos seus amigos, para que mais pessoas possam entrar nessa live, né? Vamos aí. Eu já tô fazendo aqui a minha parte, faça você aí também. Vamos enviar para que a gente possa ter mais pessoas participando dessa live e aprendendo aqui junto com a gente. Então, a avaliação da consciência fonológica está no link da biografia aqui do Instagram. Entre lá, se cadastre, lá tem tudo, falando tudo que você precisa para participar, então, dessa avaliação da consciência fonológica, tá bom? Hoje vai ser uma live assim que não vai ser bem interativa, sabe? Eu vou fazer e vocês vão estar aí respondendo nos comentários para a gente fazer ela bem participativa. Então, vai ser bem legal para vocês sentirem também. Olha,
A consciência fonológica, as brincadeiras que a gente vai trabalhar aqui hoje, são todas oralmente, né? Então, são brincadeiras que você vai fazer ao longo do dia, se você é professor, no momento de uma intervenção, são brincadeiras rápidas que não gastam muito tempo. É uma brincadeira se você fazer quando for fazer uma compra no supermercado, quando você for fazer uma faxina ali na cozinha. Então, são brincadeiras para o dia a dia que você pode usar tanto dentro da escola como também dentro de casa. Então, é para pais, mães e também para educadores, tá certo? Alguns pontos importantes que a gente tem que colocar aqui. Essas atividades, como qualquer outra atividade, devem ser repetidas, né? É através da repetição que vem o aprendizado. Então, repetir é importante, os vários tipos de atividades, vários tipos de brincadeira. É por isso que as crianças pedem a gente para ler tanto um livro da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, tantas vezes. Porque todas as vezes que a gente lê, ela tá aprendendo novas palavras, ela tá guardando novos acontecimentos. Então, a repetição é muito importante. Então, é o primeiro ponto importante que a gente tem que colocar aqui. São brincadeiras, são atividades que a gente vai fazer só uma vez? Não, vai ser repetida várias vezes durante vários dias. Nós temos que torná-las cada vez mais desafiadoras, né? Então, observar como é que a criança está se desenvolvendo e ir trabalhando ela aumentando o grau de dificuldade das brincadeiras, né? Então, isso faz parte, tá bom? Pessoal, ó, vocês estão entrando aí agora, tem um aviãozinho aí, ó, manda para todo mundo aí, pros amigos, para participar dessa live e vir aprender junto com a gente, tá bom? Observar o aprendizado auditivo, se a criança está desenvolvendo bem, se você vai ter que intensificar, né? Talvez, se você vê que ela não está desenvolvendo, percebeu alguma coisa diferente, se você está fazendo tudo direitinho que não está desenvolvendo, é bom procurar um profissional. Então, você tem que sempre observar esse aprendizado auditivo, se está desenvolvendo ou não, tá bom? Desenvolver junto com essas atividades, junto com essas brincadeiras, outras brincadeiras, né? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai tendo outras ideias e aí você pode sim desenvolver outras atividades conforme aí a sua realidade, outras brincadeiras, acrescentando, tirando algo, então inovando ali. Aqui eu vou falar para os pais, né? E também para os educadores. A gente tem mania de não explicar as coisas para as crianças e também temos mania de não explicar as coisas para os pais como é que acontece. Então, é preciso que a gente explique para os pais como é que vai ser o movimento das nossas atividades, das nossas aulas, né? E pedir também que ele faça dentro de casa para que a criança possa ir cada vez mais guardando essas atividades e aprendendo cada vez mais com a repetição, que é importantíssimo. Então, o educador deve falar com o pai, né, para que ele também trabalhe em casa. E pais, vamos trabalhar junto com a escola, junto com os professores. Assim, de extrema importância que trabalhem juntos a escola e a família. Só assim nós vamos ter uma educação de excelência dos nossos filhos, dos nossos alunos. Então, essa parceria é muito importante, tá bom? O reforço positivo e a diversão são ingredientes fundamentais para o sucesso do desenvolvimento infantil. Então, parabéns, se você está indo muito bem, é assim mesmo. Olha, tenho certeza que amanhã vai ser melhor ainda, você está saindo bem. Então, esse reforço positivo é muito importante. Lembrar que o mas a gente não usa, tá? Durante o reforço aí positivo, por exemplo, você saiu muito bem, mas podia ter sido melhor. Esse mais podia ter sido melhor, você pode evitar ele, né? Porque a gente tem a mania de guardar só aquilo que é ruim. Por exemplo, se chegar e me falar assim, nossa, sua roupa tá linda, mas o seu cabelo, o que eu vou guardar? A minha roupa linda ou o meu cabelo que a pessoa fez uma cara assim que desaprovando? Então, esse mais a gente não usa no reforço positivo, tá bom? A gente só fala,
Muito bem, você tá indo bem, parabéns, eu tenho certeza que amanhã vai ser melhor ainda, você está cada dia melhor. Então, esse reforço positivo é muito importante para a criança, tá bom? Ele faz parte do aprendizado infantil e do desenvolvimento infantil. E diversão, né, gente? Brincar, dentro daquilo que eu proponho, brincar com a criança é muito importante. Então, a gente precisa ter um certo divertimento durante os estudos, durante as brincadeiras pedagógicas, né? Então, os recados importantes era esse, né? Repetição, vocês sempre vão ver eu falando aqui, repetição, emoção e motivação, né? São os 3 pilares do aprendizado. A gente precisa ter repetição, emoção e motivação. A criança precisa sim. Então, eu falei aqui no inicinho, vou repetir aqui, teve umas pessoas que entraram agora, sobre quando vocês falam assim comigo, né? Manda mensagem ou conversa comigo, fala assim, meu filho não gosta de estudar, meu filho senta, depois de 5 minutos, ele não quer mais estudar. Então, avalie como é que está esse momento do estudo, se está tendo motivação, se está tendo emoção, se está sendo só papel e caneta ou está tendo algumas brincadeiras. Por exemplo, ontem eu estudei com os meninos, mas sem papel e sem caneta. A gente pegou uns brinquedinhos aqui e dentro daquilo que eu tinha proposto para estudar com eles, eu estudei, mas sem papel e sem caneta. Então, isso é muito importante. Obrigada, Lu. Isso é muito importante a gente trabalhar com as crianças. Tem em mente que o estudo não é só papel e caneta. É também brincadeira, dentro daquilo que eu tô propondo, a gente pode sim trabalhar assim. Então, vamos lá para algumas atividades. Eu vou dar uma atividade aqui, mais ou menos, de cada. Para quem nunca assistiu às minhas lives, eu tenho feito lives em torno de 30 minutos, ali tentando não passar disso, para que sejam lives pequenas, vídeos pequenos, que você possa estar estudando e revendo várias vezes, porque a gente sabe que o dia a dia é muito corrido e que a gente não tem esse tempo de ficar, até para os estudos, às vezes é um pouco difícil, né? Então, eu propus essas lives curtinhas para que você possa tá vendo várias vezes e aprendendo, tá bom? E lembrem que assim que terminar aqui, vocês deem um pulinho lá na minha biografia no Instagram, lá tem um link, você vai clicar lá, tem lá a avaliação da consciência fonológica. Se você quiser que eu avalie a consciência fonológica do seu filho, do seu aluno, lá tem como é que acontece, e a mentoria também, né? A mentoria tem aí a mentoria mensal, tem a mentoria individual, onde eu vou estar conversando, orientando, vou estar passando para vocês materiais que vocês podem estar trabalhando com as crianças, né? Dando toda a orientação necessária para uma educação domiciliar, para reforço, para aulas particulares. Então, essas mentorias são muito boas, onde a gente vai estar conversando sobre tudo isso, tá? Então, tem algumas partes da consciência fonológica que a gente tem que trabalhar, que muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Do que trabalhar na consciência fonológica, como é que é? Consciência fonológica é só escrita, é só oralmente? Como é que eu vou trabalhar? Então, eu vou passar algumas para vocês e vou iniciar pela escuta. A escuta é a primeira coisa que a gente trabalha dentro da consciência fonológica, né? Nós temos que despertar na criança a escuta para que ela possa depois, mais lá na frente, entender a diferença, os sons, né? A diferença não, eu posso entender o som das letras, o porquê que as letras têm sons. Então, a gente trabalha sempre essas escutas, a escuta. Então, essa primeira brincadeira, o intuito dela é mostrar que os sons têm um significado, né? O porquê daquele som, qual o significado daquele som. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode começar a brincar, então, é a dança das cadeiras, né? Então, põe ali as cadeiras e aí a gente vai brincar. Quando a gente faz aquela brincadeira que liga a musiquinha e desliga e aí a criança tem que sentar, nós estamos trabalhando a escuta. Nós estamos trabalhando essa consciência fonológica da escuta, mostrando à criança que o som
né, tem um significado. Qual é o significado quando eu desligo o som? Eu tenho que sentar. Quando eu ligo, tem que rodar, né? Então, a gente vai mostrando que tudo tem um significado. E é o que a gente tem que mostrar depois, mas vai trabalhar mais na frente com as crianças, esse significado das letras, né? O som de cada letra, o que ela representa. Então, a gente tem que começar desde cedo mostrando para as crianças isso aí. A memória auditiva, o que a gente pode trabalhar? Eu já até falei isso em outras lives. Ainda trabalhando a escuta, a memória auditiva. Então, eu vou trabalhar com a criança assim. Fui ao supermercado e comprei banana. Aí a criança vai ter que falar. Aí eu vou perguntar, o que eu comprei? Banana. Fui ao supermercado e comprei banana, arroz. Aí, o que eu comprei? Banana e arroz. Fui ao supermercado e comprei banana, arroz, mamão. Aí a criança tem que falar, o que eu comprei? Arroz, banana, arroz, mamão. E aí ela vai falando, ela tem que falar na sequência certinha. Isso a gente vai estar trabalhando a memória auditiva e, consequentemente, a escuta, porque ela tem que prestar muita atenção no que eu estou falando para que ela possa repetir. Então, nisso a gente está trabalhando a escuta. Então, que hoje eu trouxe duas, né? Mostrar que os sons têm significado, no caso da brincadeira da dança das cadeiras, e a memória auditiva, quando eu vou brincar com a criança, por exemplo, vou ao supermercado e comprei, e aí eu vou falar, cada hora eu falo uma palavra, e aí eu vou aumentando e a criança tem que me repetir desde a primeira. Então, é uma brincadeira bem legal e divertida. Isso, gente, nós vamos sentar sério com a criança e conversar sério e ficar ali séria com ela. Não, isso vai ser divertido, isso vai ser legal, vai ser uma maneira, entretenimento entre mãe e filha, entre pai e filho. Então vai ser um momento em família, na escola vai ser muito legal. Mas lembrando lá naqueles pontos importantes que eu falei antes, se a criança trabalhar isso na escola, a família também tem que estar ciente para também trabalhar em casa com a criança para que possa desenvolver cada vez mais essa escuta e essa consciência fonológica que é tão importante para a leitura e escrita das crianças. Então, escuta hoje que eu tenho que passar são essas duas brincadeiras bem legais. Outra brincadeira, então, que a gente já passa para análise, né, inicial, medial e final. O que é isso? A gente tem que trabalhar com a criança, mostrar à criança as partes das palavras, né? E aí a parte, né? A gente fala parte ou sílaba inicial. A gente começa pela inicial, que é mais fácil, depois passa para a final e depois a mediana. Então, uma brincadeira que a gente pode fazer para trabalhar essa análise inicial, medial e final, para que a criança possa analisar as palavras, saber fazer essa análise e melhorar, né, quando for escrever e ler, nós vamos fazer a brincadeira assim. Meu filho tem um gato. Aí, você precisa falar para mim uma qualidade desse gato que comece com um pedaço com o som b, o, bo. E aí, pessoal, vamos aí, então, eu falei que ia ser bem interativo. Vamos aí escrever para mim aí. Meu filho tem um gato. E aí vocês têm que escrever palavras que começam com b, o, bo. Então, bonito, bom, bondoso, né? Que mais? Vocês podem escrever aí. Tem que começar com esse som, com essa sílaba inicial, com essa parte inicial, bo, né? O b, o. Aí, tem que ser palavras que comecem assim. Então, é uma brincadeira bem legal. Eu posso falar na cozinha. Vamos achar, então, na cozinha, objetos que comecem com a parte lá, né? Bondade, isso. Então, lavadora de louça, e aí eu vou procurar outras coisas na cozinha que começa com lá. E aí vai ser uma brincadeira que a gente pode brincar disso o dia todo, né? E aí a criança também pode propor a você uma brincadeira assim, no quarto. Vamos falar palavras no quarto que começa com k, né? K, a, k. E aí a gente começa cama, sei lá, um monte de coisa, né?
E aí a gente vai procurar. Bem divertido, bem legal. Então, isso nós vamos estar analisando, fazendo análise inicial, medial e final das palavras. A segmentação da sílaba, né, que é uma outra parte da consciência fonológica que a gente tem que trabalhar, nós vamos falar assim, a segmentação silábica é aquilo que a gente fala separar sílabas, né? Eu fui ao supermercado, mas só comprei para casa coisas com 3 partes, né? 3 sílabas. Aí a gente tem que comprar, né? Isso eu posso fazer quando eu for lá no supermercado, ou então na hora que eu vou fazer uma lista de supermercado, aí a criança pode falar e eu vou escrevendo, ou então a gente faz só oralmente mesmo, não escreve. Então, no supermercado eu posso comprar aquilo que tem 3 pedaços, 3 sílabas. Tomate, pepino, Danone, e aí a gente vai falando um monte de palavras no supermercado que tem 3 sílabas. Depois eu posso passar para 4, posso passar só para uma, por exemplo, sal, né, que só tem uma parte, só uma sílaba. Posso passar para 2, e assim eu vou fazendo essa brincadeira com as crianças. Aqui eu vou fazer essas brincadeiras todas de uma vez. Algumas você pode juntar, né? É que nem eu expliquei antes. A gente tem que usar um pouquinho a imaginação e modificando, né? Tirando aqui, colocando ali, conforme a sua realidade, juntando uma na outra, uma atividade na outra, mas que vai trabalhando dessa forma essa consciência fonológica, né? A escuta, analisar a sílaba inicial, final e medial, a segmentação, que é quantas partes tem uma palavra, quantas sílabas tem uma palavra, e também a literação, que é como se fosse a rima, só que a rima é o final da palavra, né? A literação é o início da palavra. Então, como é que a gente pode fazer assim, essa brincadeira de aliteração numa aula online aí, quem sabe, né? Nós vamos pedir uma das crianças para falar uma palavra, né? Um som ou um pedaço, uma palavra. E aí nós vamos pegar, por exemplo, aqui maçã. Uma criança vai falar maçã. Então, as outras crianças só vão poder usar palavras que começam com ma, né? Mamão, que mais? Macaco, tudo que começa com ma. Então, pode falar, então, aí vai conforme o seu comando também, se vocês vão usar só verdura, só fruto, todos os tipos de objetos, nome de pessoas, né? Mara, Márcio, Margarida. Então, vai pelo seu comando. Então, a literação a gente pode trabalhar assim, numa aula online, é muito bacana trabalhar isso, né? Nós não estamos tendo aulas presenciais também nesse momento. E dentro de casa também eu posso também estar trabalhando isso com as crianças, a mãe com o filho, né? Numa noite, sentar ali no sofá e brincar dessas coisas. Eu gosto muito de brincar aqui, a gente brinca muito na hora do almoço. Os meninos conversam, falam uma palavra, falando o som, né? Comida, né? Comida. Então, e o pai não sabe, ele fica meio louco com nós. Ele fala, você está tudo doido. Mas então, assim, a gente diverte bastante e as crianças vão aprendendo, assim, nessa brincadeira. Então, na literação, a gente pode trabalhar dessa forma. Já na rima, eu posso, que já é o final, né, das palavras, nós podemos fazer então, uma brincadeira que a gente faz assim, a gente pega uma linha de palavras, né, por exemplo, torta, corta, cordão, porta. Então, são 4 palavras. Aí eu vou pedir à criança, quais dessas, isso tudo oralmente, quais dessas palavras não rimam? Então, torta, corta, cordão, porta. Qual, pessoal, que não rima? Coloca aí pra mim. Aí a criança vai ter que me falar, né? Qual que é? Cala, mala, sala, quarto. Qual dessas palavras não rima? Cala, mala, sala, quarto. Então, uma dessas 4 não rima. E a criança vai ter que me falar qual é. Carta, carro, barro, amarro. Então, novamente. Então, eu vou falar um monte de palavras assim. Eu posso falar 3 só, né?
Quarto. Quarto, isso mesmo. Cala, mala, sala, quarto. O quarto não rima. Isso é desse jeito. Então, é isso. E a revisão silábica, né? Para saber se a criança realmente entendeu como é que funciona as sílabas, né? Que ela tem que ter uma ordem, tudo direitinho. Eu posso estar trabalhando da seguinte maneira. A cor preferida do meu pai é dever. Aí a criança vai ter que descobrir que palavra que eu falei que é a cor preferida do meu pai. Então, a cor preferida do meu pai é dever. Então, se ele trocar, não vai estar na ordem, tá? Eu tenho que explicar à criança que as palavras não vai estar na ordem, que ele vai ter que colocar na ordem certa, a cor, né? Qual é a cor, então, preferida do meu pai? Aí, dever, ele vai ter que trocar, verde, então, verde. Então, a cor preferida do meu pai é verde. Por exemplo, também vai estar trocado as sílabas. Então, o nome da mãe do meu primo é Lamica. Lamica. Então, a criança vai pensar um pouquinho. E aí, para nós que somos adultos e que não fomos acostumados com isso, às vezes a gente vai pensar que é bem difícil, né? Que a criança não vai dar conta. Mas eu me surpreendo tanto quando eu vou trabalhar com as crianças, porque elas pegam assim, bem rápido, quando eu passo por todo esse processo, né? De escuta, análise, inicial, final, medial, segmentação das sílabas, aliteração, rima. Então, quando eu passo por tudo isso, a gente vai perceber que a criança vai pegar muito rápido. Então, o nome da mãe do meu primo é Camila, né? Lamica, Camila. Então, eu posso começar então com 2 sílabas, depois vou aumentando para 3, e é bem legal essa atividade. As crianças gostam também e a gente vai divertindo muito. Outra brincadeira também aqui dentro da consciência fonológica que eu posso estar trabalhando é a consciência fonêmica, né? Tem 2 brincadeiras que eu gosto e que a gente brinca bastante aqui em casa. Então, estou pensando em um nome que começa com J. Então, qual nome e aí eu falo e a criança vai falar, né? Um monte de palavras, um monte de nomes. Joana, não é Joana que eu estou pensando. Joaquim, não é Joaquim que eu estou pensando. Aí eu vou dar outra dica. Eu estou pensando num nome que começa com J e mora aqui dentro de casa. Então, vai falar João, né? J. Aí eu peço, isso mesmo, João, né? Então, eu posso falar... eu estou pensando em... E aí eu vejo alguma coisa do ambiente que eu estou e aí eu vou dando dicas para a criança e até que ela possa falar a palavra. Então, a consciência fonêmica é a criança entender todos os sons que tem numa palavra. Por exemplo, mala tem um som a, l, a, mala, né? Então, a consciência fonêmica é isso. Uma outra brincadeira que a gente brinca muito, que eu já até falei aqui que a gente brinca muito, é falar as palavras pelos sons, né, dela, e aí a gente tenta adivinhar, não, a gente tem que ter uma escuta bem apurada para a gente entender. Então a gente brinca, os meninos falam assim, eu quero então eu quero banana. E aí, uma brincadeira que você pode fazer é falar as palavras pelos sons, né? E aí, a criança tem que falar a palavra inteira. Então, k, a, t, a. Aí, ela vai pensar nos sons que eu falei. Eu posso repetir 1, 2 vezes para ela. K, a, t, a. Se alguém souber, pode escrever aí o que eu falei. A. E aí, ela vai passar um pouquinho e vai me falar. Caneta. Folha. Vamos lá, numa mais simples, né?
Lápis. L-A-P-I-S. Lápis. Isso, Paula, caneta. Então, nós temos muitas formas de estar trabalhando com a criança e elas adoram essa parte, né? De adivinhar, né? De falar a palavra que é. Os meninos aqui em casa gostam bastante e eu indico vocês a fazer essas brincadeiras, tá bom? Então, pessoal, deu os nossos 30 minutos. Hoje eu trouxe para vocês algumas brincadeiras auditivas que a gente pode estar trabalhando a consciência fonológica, né? Então, tudo isso, eu fiz tudo isso, ou juntei algumas brincadeiras, ou fiz só uma. Eu estudei com a criança? Eu estudei com a criança. Dentro daquilo que eu propus, né? Que a criança entendesse o som, entendesse o número de sílabas, entendesse a rima, a literação. Então, eu trabalhei isso, sim, mesmo que eu não peguei papel e caneta. Foi uma forma diferente de trabalhar com as crianças e que talvez dessa forma que eu vou trabalhando, né, mais cheia de diversão, depois a criança, até na hora de ir para o papel e caneta, ela vai mais feliz. Então, é uma forma bem bacana de a gente estar trabalhando dessa forma, tá bom? Lembrando que aqui no Instagram, ao terminar aqui, vocês correm todos para lá na minha biografia, tem um link lá, onde tem a avaliação da consciência fonológica que eu vou estar realizando junto com o seu aluno, com o seu filho, com a criança que você tiver interesse em fazer essa avaliação da consciência fonológica, e aí eu vou estar te orientando os passos que você tem que seguir a partir da avaliação que eu fizer com a criança. Então, tá aqui na minha biografia, tem também a mentoria, são todas mentorias individuais, mas tem uma mentoria, né, única, e tem a mentoria também de 4 semanas, onde a gente vai estar conversando sobre métodos, material que você deve utilizar, como estudar, como fazer, né, a educação domiciliar, como, se você é professor e quer dar aula particular, como você deve proceder nessas aulas particulares. Então, eu vou te dar toda essa orientação nessas mentorias. Então, se você tem interesse, corre lá no link, veja lá como funciona e qualquer coisa me chama, que é pra gente conversar, tá bom? Olha, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar gravada assim essa live, tá bom? E toda terça-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui conversando sobre algum tema importante para pré-alfabetização e alfabetização, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada e até mais, tá bom? E não esqueçam de mandar, depois que estiver gravada, para as amigas, para os educadores aí também vir participar com a gente aqui do Instagram, me seguir aqui, para que a gente possa estar fazendo um bom trabalho aí, alcançando o máximo de profissionais e mães, pais interessados na educação domiciliar, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus e até mais.